E algumas coisas que nós precisamos entender. A única coisa que Deus não te chamou foi para ser evangélico e nem crente. Deus não chamou você para ser evangélico e nem crente. Deus chamou você para ser filho de Deus. Quando a gente quer forçar a ser algo que nós já somos, nós corremos o risco de cair da graça. Então Deus não chamou você para ser um evangélico. Deus chamou você para que você tenha uma identidade de filho de Deus. E como filho de Deus, há uma estrada pela qual você precisa andar e caminhar nela. Nós vamos dar continuidade daquilo que nós já vemos ministrando aqui há alguns dias. Ou melhor, começamos a ministrar na semana passada sobre a liberdade em Cristo, livres da condenação através do sacrifício do Cordeiro. Uma das coisas que nós precisamos entender, que é uma das maiores guerras que nós entendemos, que passamos para poder andar com Deus, é uma guerra onde muitas das vezes o inimigo acusa a nossa mente. Ele, por ignorância nossa, ele vai conseguindo minar a mente da igreja. E ele vai conseguindo, de alguma maneira, desestabilizar a vida espiritual das pessoas que começam a caminhar com Deus. Porque toda vez que você tira os olhos do que Cristo fez e começa a olhar para você, você vai perceber que você não apresenta frutos, muitas das vezes, dignos. Mas quando nós começamos a olhar para Cristo, então os frutos de Cristo começam a brotar em nós. Então você precisa entender que você se torna semelhante ao que você contempla. Quando você contempla Ele, você se torna semelhante a Ele. Mas quando você olha para você, então que você possa começar a entender isso nesses dias. Para onde você tem olhado? Para quem que você tem olhado? A gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo: pastor, eu não me sinto digno. Mas não se sente digno por quê? Quando você está dizendo que não se sente digno de andar com Deus, você está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente. Ainda falta alguma coisa. Não falta nada, irmãos. Ele te tirou das trevas e te colocou em um lugar, em graça, em amor. Ele te tirou do reino das trevas e vos estabeleceu no reino do seu Filho em amor. A palavra reino fala de governo. Ele te tirou de um governo de trevas e te estabeleceu em outro governo, um governo de amor. Isso quer dizer que há um Deus querendo governar você. Um Deus que não quer governar nada mais, nada menos do que o teu coração, a tua vontade, os teus pensamentos. É um governo que é estabelecido em amor. Preste atenção, nós antes de conhecer a Cristo éramos escravos do pecado. O Senhor veio e tirou as algemas e nos libertou. E agora nós continuamos sendo escravos, porque quando nós vamos para Cristo, nós nos tornamos agora escravos de Cristo. Só tem um porém. Ele coloca uma algema de amor e bota a chave na nossa mão e diz: agora você anda comigo se você quer. Você já não é mais obrigado. Então alguém que começa a provar desse evangelho, ele vai entender que existe dois tipos de pessoas que conseguem andar com o evangelho. Um evangelho de quê? De lei. Para andar com Deus é obrigado a fazer isso, é obrigado a se vestir assim, é obrigado a estar assim. E se eu não estou assim, eu estou em condenação. Mas quando eu sou liberto, irmão, da religião, eu entendo que o que Deus está querendo é uma mudança interior dentro do meu coração, uma transformação dentro de mim. Um caminhar onde eu não caminho mais no centro da minha vontade, mas no centro da vontade dele. Quem está entendendo? Amém? Então, por favor, entenda a primeira coisa nessa noite: você não foi chamado para ser crente, você foi chamado para ser filho de Deus e para conhecer o Pai e expressar quem Ele é. Até o ponto de Jesus dizer assim: quem vê o Filho? Porque o Filho vai ser expresso, o Pai vai ser expresso através do Filho, amém? Vamos dar uma luz aqui no que nós viemos pregando e falando. Vamos mais uma vez tirando algumas lições aqui em Romanos capítulo 8. Vamos só estabelecer aqui os fundamentos. Eu estou percebendo que algumas pessoas não estavam aqui na quinta-feira passada. E eu tenho dito isso para vocês e reafirmo isso para vocês. A palavra escola, quando nós demos esse título para essa reunião, para esse culto, é para que nós possamos realmente começar a entender, irmão. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós aprendemos algumas coisas erradas dentro do cristianismo. A gente aprendeu um jeito de cultuar a Deus sem uma mente de querer vir para um lugar para aprender, sabe, irmãos? A gente meio foi se acostumando a cultuar, tipo assim, domingo a gente bota a melhor roupa, vem para a igreja, não traz nem Bíblia, fica escutando o que o cara está pregando, a gente nem confirma se o cara está pregando, está na Bíblia, a gente dá amém para qualquer coisa. Não, irmão, a gente tem que amadurecer. Se você precisa fazer um investimento na sua vida em escola como essa, é parar tudo para poder aprender.
Existe uma lei espiritual. Qual é a lei espiritual? Quem vive no Espírito deve andar no Espírito. Então nós temos aqui uma lei que para viver ela, para andar em Espírito, eu preciso aprender a viver no Espírito. Eu preciso aprender em um lugar, eu preciso aprender a estar em um lugar que eu não fiz nada para estar. Lembra-te disso. Deus tirou você das trevas, você não fez nada para sair da onde você saiu. Você não fez nada, você só se arrependeu e Deus sacou você da mão do diabo, tirou você. Às vezes eu olho para trás e digo, meu Deus, eu não sei como é que eu consegui me libertar de coisas que eu tentava me libertar e não conseguia. Eu fazia força para parar algumas coisas, parar alguns vícios, eu não conseguia. Mas quando eu fui numa igreja, eu simplesmente chorei, acreditei no que o pastor disse, que Jesus morreu por mim. E aquilo que eu lutava para me libertar, perdi a vontade. E fui livre, e é uma coisa que choca, porque tu passa a vida toda tentando, não consegue. Aí de repente o Senhor vem e te liberta, e você diz, mas eu não fiz nada para ser liberto. Eu só levantei minha mão e aceitei Jesus, isso. E agora o que eu te digo? E o que eu faço para permanecer nele? Também você não deve fazer nada, a não ser crer no que ele fez. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa estar seguro do lugar onde você está. Eu estou em Cristo, eu estou em uma rocha, mas eu preciso conhecer essa rocha. Por quê? Porque os ventos vão bater. Lembra quando Jesus vem andando sobre as águas e Pedro e todos os discípulos começam a olhar e dizem assim, cara, lá vem um fantasma. Aí Jesus disse, gente, calma, sou eu. Jesus vem andando sobre as águas. Humanamente isso é impossível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é mais uma pessoa humana, você é um ser espiritual que está dentro do corpo humano. Amém. Vamos chocar algumas coisas aí? Você não é um ser humano qualquer, você é um ser espiritual que nasceu de novo e que está dentro de um corpo humano. Mas você não é um ser humano qualquer, você é alguém que nasceu de novo, você tem uma natureza espiritual. Deus, quando olha para você, Ele não te vê como alguém carnal, Ele te vê como alguém espiritual. Uau, uau. Amém. Então, quando você precisa entender isso, tem coisas que vão acontecer na tua vida que o homem natural nunca vai compreender. Por quê? Porque ele não tem a mesma natureza que a tua. Nós estamos falando de milagre, estamos falando de coisa sobrenatural. Eu vi um testemunho de um pastor que a gente conheceu lá do Paraná, que ele estava ministrando numa escola. E ele compartilhou uma experiência que ele teve quando ele se converteu. O coração dele queimava em poder estar servindo a Deus. E o Espírito Santo começou a falar com ele. E o Espírito de Deus disse assim, eu quero que você pegue a sua moto e vá em tal cidade evangelizar uma família que ele conhecia. Ele disse, Deus, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus disse, eu estou te mandando ir. E Senhor, mas como é que eu vou fazer? Vá. Mas eu preciso de gasolina. Vá no posto. Aí ele chega no posto, aí aquela voz gritando dentro dele. Aí ele disse assim, meu Deus, o que eu faço agora? Não tem dinheiro. Aí veio o fretista e disse aí, quanto vai, meu amigo? Aí pulou da boca dele, enche o tanque. Ele disse, meu Deus, enche o tanque. Aí ele ficou olhando o cara enchendo o tanque assim, e começou a soprar um vento. E de repente começa a vir folha assim, porque tinha umas árvores perto. De repente ele para e fica olhando e dizendo, Deus, e agora? O que eu vou fazer? E ele começa a olhar para o chão, e aquela folha que parou perto do pé dele começa a se transformar em uma nota de 50 reais. Se materializou o dinheiro. Ele desce da moto, pega 50 reais e paga o cara e vai embora. A gente fala isso aqui, se tem um ímpio, se tem a pessoa, o carnal, vai dizer, isso é coisa de louco. Não, irmão, Deus, o teu Deus é Deus que faz milagre. Só que o milagre está ligado à vontade dele, o querer dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bom, só em tu estar aqui para mim já é um milagre, né? Só em você estar aqui para mim já é um milagre. Eu me recordo quando eu estava compartilhando isso aqui com o irmão Melo na semana passada, quando acabou o culto, a gente estava conversando um pouquinho ali, e o irmão Melo, no momento que ele estava mais buscando a Deus, alinhando a vida dele, de repente o Melo sofre um AVC. Violento. Mas um AVC violento. O irmão Melo é aquele senhor que fica sempre lá atrás. E de repente levam ele para o hospital e a notícia vem e diz, olha, ele paralisou um lado todo e na realidade não paralisou só um lado, atacou um lado, mas ele está com o corpo todo paralisado. E nós assim, meu Deus, o irmão Melo agora que estava voando, meu Deus, começamos a orar. E eu me lembro que eu tinha uma conferência que eu estava indo lá em Novo Hamburgo, uma conferência
chamada Vinho Novo. Estava eu, um pastor amigo meu, e eu disse assim, antes de nós ir para Porto Alegre, vamos passar em Tubarão. Passamos lá, pedimos licença para entrar na UTI, onde o irmão estava. Na realidade ele já tinha saído da UTI, já estava no quarto, e ele não mexia nada, só mal falava, né, irmão? O corpo todo paralisado. E ele chorava e dizia, pastor, mas eu sei que Deus é comigo. E aquilo me mexeu comigo, porque o homem sofre um AVC, o corpo dele não mexe nem um dedo, nada, e ele está chorando, dizendo, mas Deus é comigo. Mas foi suficiente, irmão. Eu e o irmão botamos a mão nos pés dele e dissemos, Senhor, em nome de Jesus. Quando a gente começou em nome de Jesus, até nós se assustamos, e de repente ele deu um pulo assim, pluf, e a gente bem que se assustou. E acabou que ele começa a chorar e já começa a movimentar a perna. E eu disse, glória a Deus, vamos embora para o seminário que o irmão já está, Deus está fazendo a obra. E fomos embora para Porto Alegre. E o irmão voltou a caminhar, e o irmão está ali atrás. E não perdeu a fé, e não perdeu a esperança. De vez em quando ele fala assim, pastor, a luta é grande. Eu digo, irmão, continua, porque Deus já fez um milagre na tua vida. Tu poderia estar paralisado numa cama. Eu nunca, irmãos, foi uma experiência para mim também única. Colocar a mão na pessoa que está toda paralisada, de repente do nada o cara pula e começa a mexer, não parar, é Deus operando. Quem está entendendo, irmão? Então o teu Deus é um Deus de milagre. O que eu estou querendo dizer para você? Que quando você não foca em quem você é no mundo do Espírito, você vai focar na tua carnalidade. Você não pode ficar olhando para as tuas limitações. Você precisa crer no Deus que você serve. É um Deus que está fazendo você olhar para Ele. É um Deus que está fazendo você olhar para Ele. Vai ter dias que as coisas vão ficar difíceis aqui. E Deus permite para que teus olhos, a tua ótica espiritual, ela mude. Pare de olhar para a circunstância. Olhe para o Senhor. Amém, querido? Porque nunca vai deixar e nunca vai parar. Sempre vai haver obstáculos, sempre vai haver circunstância. Mas o Senhor está sempre tentando e trabalhando na nossa vida para nos levar a um estado de maturidade espiritual. Repita essa palavra, maturidade espiritual. De novo, maturidade espiritual. Então é algo que Deus, amadas vezes tem pessoas que estão a vida toda na igreja e não amadurecem nunca. E nós precisamos entender que milagre para nós é coisa natural. Quem lembra, eu acho que, não sei, talvez faz uns 5 anos, a esposa do irmão Jardel, ela dançava aqui na igreja, né? ela fazia parte da coreografia aqui do ministério, e era um culto de domingo, irmão, e a irmã está aqui dançando, e uma glória, e ela dança, uma dança profética, pano para cá e pano para lá, e tal, e de repente quando ela chega aqui, faz um gesto para dançar, e o joelho dela sai do lugar, essa bola vem parar aqui, e cai aqui chorando e gritando. E o Jardel que estava tocando, eu não sei, eu acho que ele estava tocando, eu sei que ele desce correndo, e o culto está cheio de gente. E o Jardel, calma meu amor, e eu pego a palavra, e aí todo mundo começa a se apavorar. E o Jardel diz, pastor, agora aqui só o médico tem que chamar a ambulância. E na hora eu fiquei, meu Deus, a ambulância agora entrando na igreja, hora do culto, que é isso? Eu disse, olha, vai chamar a ambulância, mas deixa eu fazer uma coisa primeiro. Botei a mão no joelho dela e aquela bola desse joelho estava aqui. Eu falei, em nome de Jesus, joelho, eu te dou uma ordem, volta para o lugar, e fui botando a mãozinha para dar uma ajudinha. Meu irmão, daqui a pouco aquela bola fez pluf, voltou para o lugar. Suspende a ambulância, não precisa mais. Aquilo foi gente jogando cadeira para cima, virou um negócio isso aqui, fora de sério. Então, irmão, nós precisamos entender que tem momentos na tua vida que você, cara, agora lascou, agora não tem mais jeito. Não, cara, tu é um ser espiritual, o céu está dentro de ti, começa a orar porque alguma coisa vai acontecer. Quem está entendendo? Deus, o teu Deus é um Deus de milagre. Amém? Para isso nós precisamos entender que enquanto a nossa mente, olha o que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, transformados pela renovação do vosso entendimento. Alguém que pensou sempre como alguém, um carnal, quando você fala em milagre, ele fica assim, milagre. Certa vez eu estava numa parada de ônibus e veio a Testemunha de Jeová me evangelizar. E eu respeito todas as religiões, eu não gosto, às vezes eles batem lá em casa, eu vou lá e recebo eles, e eles, ficam ali entregando folheto e tal. Você conhece, você é cristão? Eu digo, sou. Eu nem digo que eu sou pastor, eu fico ali trocando uma ideia com eles, entendeu? Nossos irmãos, coisa e tal. Mas eu estava na parada de ônibus e ela começou a falar e dizer, falar de Jesus. E ela começou assim, mas você sabe que os milagres foram para o tempo de Jesus. Eu digo, como assim, minha querida? Como assim no tempo de Jesus? Só não lê Bíblia? Ela, não, tá aí o apóstolo Paulo, que orou, um cara estava perturbando, ficou cego.
milagres que Paulo fez, os apóstolos. Mas foi os apóstolos. E nisso, irmão, estava indo para Tapirubá, no ônibus, naquela época não tinha nem carro ainda. E nisso tem uma mulher que é católica, que está do lado, e já se levantou, um pau e pedra na mão, e disse assim: vocês não deixam nem o povo fazer transfusão de sangue. E começaram a meio que discutir, eu já saí fora. De repente vem meu ônibus igual por aqui. Eu sei onde eu estou e sei no Deus que eu creio, mas eu respeito a fé de cada um. Agora, nós que conhecemos e temos a Bíblia como referência, nós precisamos entender: o sobrenatural para nós é natural. Vou repetir: o sobrenatural para nós é natural. Vou repetir para ver se você entende de novo. O sobrenatural para nós é algo natural, normal. Uma perna crescer, um braço crescer, sair um dente de ouro na tua boca, essas coisas são tudo normal. Pessoa vomitar um câncer na igreja, depois faz o exame e não tem mais nada. Gente, isso aí para nós é normal. Não tem estresse com isso aí. Mas para muitos que estão caminhando com Deus há anos na igreja, eles ficam assim: mas isso aí, né, pastor? Eu não sei. Não, irmãos. Precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Se posicione em Deus para que você saiba o lugar que você está. Romanos capítulo 8, acharam? Versículo 1, vamos trazer base bíblica sobre o tema que nós começamos aqui falando na quinta-feira. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, Almeida Corrigida Fiel, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos repetir? Portanto, agora nenhuma condenação há. Diga, não há mais condenação, diga. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu falei aqui na versão NVI, coloca a NVI, que é uma outra versão, e que ela parte esse texto quase pela metade. Existem versões da Bíblia que é perigosa, ao mesmo tempo você precisa comparar, fazer comparação de texto. Na versão NVI diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui você vê que o versículo está pela metade. É aqui que muitas pessoas, que o texto está dizendo o seguinte: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como é que você se sente condenado? É porque você tem que entender o versículo na outra versão, Almeida Corrigida Fiel, vai. Vamos lá, trabalha rápido, irmão. Ajuda aí, gente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A NVI para aqui, quem está entendendo? Mas na Almeida Corrigida Fiel diz: então existe um meio pela qual você não vive sob condenação, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você não aprender a andar no Espírito, o diabo vai colocar condenação em você, e você não vai andar. A sua vida espiritual vai estagnar. E é isso que é a batalha espiritual. A batalha espiritual não é você expulsar um demônio aqui fora. A batalha espiritual é você discernir o que Cristo fez por você. Nós entendemos que às vezes os caras estão falando: a batalha espiritual, o diabo está louco e começa a expulsar o diabo aqui. Não, irmão, o maior demônio é o demônio do atraso mental. É quando você não entende o que aconteceu naquela cruz. O fato de você estar em Cristo Jesus, mas o fato de você andar na carne, isso permite que você ande sobre condenação. Uma coisa é Deus te perdoar, outra coisa é você, preste atenção, pastora Michele. Uma coisa é Deus te perdoar, outra coisa é você aprender a lidar com as consequências do teu pecado. Eu vou repetir para ver se você entende de novo. Uma coisa é Deus te perdoar, independente do que você faça, o perdão de Deus te alcança. Mas outra coisa é você aprender a lidar com as consequências do pecado. Uma coisa é o Deus Espírito te perdoar, outra coisa são as pessoas carnais que não te perdoam. Quando você falha com pessoa, Deus te perdoa, mas as pessoas olham para você e dizem: eu não te perdoo. E agora, por falta do entendimento que as pessoas têm, talvez, eu não sei o que você possa ter passado, ou que muitos estão passando, mas o fato muitas das vezes das pessoas te julgarem,
Se você não tiver uma clareza de onde você está, o fato dela não te perdoar, você entra em condenação. Mas o texto diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo. Mas o fato de alguém que talvez que você ama da tua família, olhar para você e dizer assim, depois que tu foi para a igreja, tu acha que eu vou esquecer o que tu fez, o que tu falou. Estou dando aqui alguns exemplos. E aí a pessoa começa a ficar mal. Então deixa eu te dizer, quando Jesus te libertou, é como se o inferno todo estivesse dizendo, a partir de agora eu vou lutar todo dia para te convencer que você não é o que Deus disse que você é. Quando eu falo isso para você, sabe o que me vem na mente? Me vem na mente Eva, quando Deus diz assim, Adão, cria todas as coisas, chama Adão, diz, Adão, a partir de agora, coma livremente de todas as coisas, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tu comer, tu vai morrer. Então vem Satanás e diz assim para Eva, Eva, come. Eva disse, não, Deus disse para não comer. Por quê? Porque se eu comer eu vou morrer. O que o diabo disse para Eva? Não, certamente tu não vai morrer. Porque Deus sabe que o dia que tu comer, tu vai ser semelhante a Ele. O que o diabo estava colocando em dúvida? O que Deus falou. O que o diabo ainda tenta colocar em dúvida? O que Deus fez por você. Ele te perdoou, cara, Ele te perdoou. E agora você precisa aprender. Pastor, como é que eu posso viver livre da condenação? Aprender a andar no Espírito. Por isso que o nome desse ministério, quando Deus me deu, foi vida no Espírito. Nós precisamos entender que a vida é Cristo. E essa vida começa aqui dentro. Se eu não aprender a andar no Espírito não é andar com roupa de crente. Andar em Espírito não é andar com uma Bíblia na mão. Andar em Espírito, irmão, é não andar satisfazendo os desejos da nossa carne. É poder ouvir a voz de Deus e submeter o querer de Deus. É por isso que é desafiador. Mas só que o teu Pai, Ele é perfeito, Ele é bom. Ele te deu ferramentas para você andar no Espírito. Qual delas? Oração, jejum, confissão da palavra. Pastor, o que é confissão da palavra? É pegar o que tu está pensando e pegar o que Deus está pensando e confrontar. O que tu pensa e o que Deus diz. Coloque os dois. Eu estou pensando nisso, mas o que Deus diz? Abra a Bíblia e procure. Deus diz isso, mas eu estou pensando isso. Abrace o que Deus diz. Confesse a palavra. O inferno está dizendo, nada está dando certo na tua vida. A Bíblia diz que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção. A minha luta não é contra o diabo, irmão. A minha luta é contra uma mente carnal que quer prevalecer contra a mente de Cristo que está em mim. A mente de Cristo está em você. Aonde que você vai dizer isso? Na Bíblia. 1 Coríntios, vai lá. Meu irmão, eu fico doido com isso. Você tem a mente de Cristo, cara. Agora escute. Ter a mente de Cristo não anula a tua mente. Ter a mente de Cristo, Carol, não significa que a tua apagou. Não, tu tem a tua mente e tem a mente de Cristo. É aqui que mora o dilema. O Eduardo pensa uma coisa, mas a mente de Cristo, revelada na palavra, diz outra. Vamos lá, 1 Coríntios. Está todo mundo aí ou foram embora já? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Você tem a mente de Cristo. Você vai ter que aprender a viver no Espírito. Escute, só tem um jeito de poder andar no Espírito. Presta atenção. É o que a Bíblia diz em Gálatas. Só tem um jeito de andar no Espírito. Só pode andar no Espírito quem vive no Espírito. Então nós estamos falando de um lugar onde eu preciso viver, me estabelecer. Um lugar alto. Um lugar onde as trevas não me alcançam. Eu acredito que aqui tem gente que já viajou de avião. Sim ou não? Não? Ninguém ainda? Só uma irmã lá atrás? Aqui já viajou. A pastora Michele já? Pela primeira vez, né? Colasse do lado do Moreno aqui e viajasse. Não, tu estava de carroça até hoje. Brincando. Presta atenção. Quando você pega um avião, de repente está chovendo, e aquela nuvem carregada, e aquele avião sai. E aquilo vai tremendo tudo, e aquele avião vai, de repente ele vai, daqui a pouco ele passa aquelas nuvens, quando chega lá em cima,
Está o sol paradão, as nuvens parecem que não se mexem, e tu olha na janela, está tranquilo. Tranquilo. Embaixo o pau está pegando, raio, trovão, mas lá em cima está tranquilo. Quando você entende o lugar, quando a Bíblia está dizendo, quem vive no Espírito vai andar no Espírito, é porque você precisa viver num lugar onde as guerras aqui de baixo não mudam quem você é aqui por dentro. O nosso Jesus, irmãos, ele vivia no Espírito. Quando ele saía da oração, os caras queriam pegar pedra para matar ele, os caras chamavam ele de Beuzebu, os caras ainda perseguiram Jesus de tudo. Tranquilo, para ele estava tudo tranquilo. Os caras vêm para prender Jesus, cara. E Jesus disse assim, os caras chegam de noite para prender Jesus com tocha, o soldado romano, ele já tinha orado, ele já sabia. Aqui dentro, ele tinha convicção do que ele tinha que passar. Os camaradas chegam no jardim e dizem assim, para os discípulos, todo mundo meio que estava ali escondido, um aqui, um ali, aí chega, ele diz assim, o soldado, chega aquilo tudo, bum, bum, bum. Aí chega ele assim, quem é aqui o mestre, o Messias? Aí Jesus pula, levanta no meio dele, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, todos os soldados romanos caem sentados. Aí ele se levanta de novo e diz, quem é o Messias? Aí Jesus diz, sou eu. Tipo assim, vocês estão procurando a mim, deixa eles. E os discípulos aproveitaram quando os soldados romanos caíram, já saíram tudo correndo. Jesus poderia, ficar em depressão e dizer assim, pois é, a hora que eu mais precisei dos discípulos, o que eles fizeram? Fugiram. Como é que Jesus não entra em depressão, né, gente? Como é que Jesus não entrou em depressão? Eu fico impressionado como é que ele não entrou em crise emocional. Mas se é um Jesus gaúcho, Galdério, bate. Ajudei esses guaipecas, ensinei eles 3 anos. Quando eu mais precisei do Jaguara, fugiram tudo. Resumindo a moda bem campeiro. Não! Ele sabia que o negócio era com ele. Ele sabia que quem tinha que passar ali pela cruz agora era ele. Ele sabia da responsabilidade. Mas ele tinha uma consciência de quem ele era. A luta não pode mudar a identidade que você tem do Senhor aqui dentro de você. Não deixe que as adversidades aqui fora mudem a tua identidade. Acharam aí? 1 Coríntios, vamos lá. Por favor, diga para você mesmo, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Diga de novo assim, pode parecer até que não. Vai pela fé, vai. Pode parecer que não, mas eu tenho a mente de Cristo. Uau. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque você precisa se convencer pelo Espírito de que você carrega a presença de Cristo dentro de você através do Espírito Santo. Mas o diabo sempre está dizendo o quê? Não, tu está vazio, Deus não está contigo. Se tivesse contigo as coisas estavam bem, tu não estaria passando por isso. Sabe por que está passando por isso? Porque Deus não está contigo. Se Ele estivesse contigo, tu não estava passando por isso. Olha a guerra que tu está passando. Não, Deus é contigo. Vou repetir, Deus é contigo. Pastor, como é que o senhor diz? Como é que o senhor crê? Porque a Bíblia diz isso. Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não virá. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. E o que Jesus disse? Quando Ele vier, presta atenção, Diego. Quando Ele vier, o que Jesus disse? Ficará convosco. Vamos, gente. Para sempre. Ele não disse assim, olha, se vocês pisar na bola, ele vai embora. Não, ele disse assim, ó, ele vai ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo está contigo. O Senhor está dizendo, cara, eu sou contigo, não temas. Mas aí a tua mente quer te sabotar. Quem te sabota é a tua mente, irmão. A tua mente quer sabotar você todo dia. Uma mente que não está rendida à mente de Cristo. Por favor, entenda bem. Porque Paulo vai falar lá em Tessalonicenses que o teu corpo, alma e espírito seja irrepreensível até a vinda de Cristo. Então você precisa entender, a tua mente, ela é um instrumento de Deus, para que Deus possa derramar sobre a tua mente natural a vontade dele. Deus não criou robô, Ele criou um ser humano com a capacidade de ver o que o pai quer e obedecer. Eu sempre digo isso, o maior prazer de qualquer pai é que os filhos obedeçam sem medo. Infelizmente nem sempre funciona, né? Assim, tu diz, se tu fizer eu vou te pegar de cinta. Tu tem que ficar ameaçando.
Aí eles obedecem por causa do medo da cinta. Mas a gente que é pai, a gente não gosta disso. A gente quer que os nossos filhos obedeçam, por quê? Porque eles olham para nós, não, pai, amém, eu vou obedecer. Infelizmente nem sempre é assim. A gente tem que ameaçar, a gente tem que corrigir, a gente tem que disciplinar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas eu quero dizer que todo prazer de um pai é que se o pai sai de casa e assim, filho, por favor, não sai de casa, fica aqui. E o pai sair e ter certeza que o filho ficou. E ficou por quê? Porque o filho é obediente. Mas às vezes o filho diz assim, não, o pai vai chegar só às 5 horas, eu vou jogar a bola lá pelas 4, eu volto, tomo banho e digo que fiquei em casa. Quem está entendendo? Então, a gente, como nós precisamos entender que a vontade do pai é que o pai olhe para mim e para você, sabendo que você está na prova, mas você não inventou nada. Você continua ali. E por que você continua? Porque você crê no Senhor, você quer ser obediente. Deixa eu falar uma coisa, a tua obediência a Deus nem sempre vai ser compreendida por pessoas. Quando Deus fala coisa contigo, tu vai obedecer, as pessoas aqui fora não entendem. Por quê? Porque Deus está falando contigo aqui dentro. Então não se trata de fazer coisa aqui fora, irmão, se trata de sermos fiéis por dentro. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, 2,14, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Preste atenção que isso aqui, Deus, o Espírito de Deus me ensinou com uma graça, irmãos. Toda vez que eu olhava para esse texto, eu sempre via esse homem natural como alguém que não era cristão. E também se aplica isso. Se aplica também a uma pessoa natural, uma pessoa que não é cristão. Só que o Espírito Santo, ele é tão bom que ele fez eu entender que o Eduardo também tem uma natureza natural. Você tem uma natureza natural, teu corpo físico, a tua mente natural. A tua mente natural, ela meio que entra às vezes em colapso quando Deus fala. Deus fala umas coisas, aí tu fica assim, Senhor, eu creio, mas como é que vai ser esse negócio? Aí tu fica tentando entender. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente fica tentando entender como Deus vai fazer. E é aqui que está o segredo. Você lembra de um homem chamado Jairo, que a sua filha está doente, ele vai até Jesus para que Jesus venha até a sua casa e cure a sua filha, que tinha 12 anos? Quando Lázaro chega até Jesus, Jairo diz assim, Senhor, vai na minha casa. Jesus disse, eu vou. Só que quando Jesus diz, eu vou, vem uma mulher com outro problema maior que o de Jairo, que também está há 12 anos sofrendo de uma enfermidade, de uma hemorragia, de uma menstruação, podemos dizer, que não parava mais. E dentro da cultura judaica tem uma coisa impressionante, que a mulher, quando ela está nesses dias de menstruada, o homem, o marido, não pode dormir na mesma cama. Ele não pode tocar, ela fica impura por 7 dias. Depois dela sair dessa impureza, ela ainda passa pelo processo de purificação para voltar novamente para o convívio natural. Então uma mulher que está nessa condição, ela é considerada imunda, impura. E o homem não pode tocar. E essa mulher ficou 12 anos nessa condição. 12 anos sem ser tocada. 12 anos vivendo uma solidão. Nós estamos falando de um povo que tinha uma lei e eles seguiam a risca essas coisas. Mas aquela mulher ouve falar de Jesus. Quantos anos ela estava sofrendo? 12 anos. Mas chega um pai que tem uma filha também de 12 anos. Isso fala de 2 gerações. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus diz para Jairo, eu vou, vem essa mulher e diz ela assim, se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela não se sentia digna, obviamente, pela condição dela. Então ela pega um pano, ela se tapa, ela se esconde, ela se oculta para que ninguém soubesse que era ela. E ela não podia chegar a Mineirinho e pedir oração, por quê? Porque ela era impura. Se ela pedisse oração dentro da lei, ela poderia ser morta. É por isso que na cabeça dela, ela diz assim, eu vou, e se eu tenho certeza que se eu tocar nele, mas eu vou tocar de uma maneira escondida. Ela bota sabe como aquelas mulheres, né, no Oriente Médio, elas usam que fica só o olho de fora aqui, ó. Então ela vai, coloca aquele pano todo, vai só o olho de fora, sai escondido, e a Bíblia diz que uma multidão estava acompanhando e tocando Jesus, e ela entra no meio de todo mundo. E obviamente que na condição que ela está,
Poderia dizer assim, ela está contaminando todo mundo que está em volta dela, mas como ninguém sabe, ela vai se espremendo, ela vai indo, até que ela chega, porque ela disse que se eu tão somente, onde é que ela determinou? Ela determinou aqui, e é aqui também que tu perde a tua guerra, é aqui que Satanás mina teus pensamentos, a tua conquista, é aqui. Ela está escondida, ninguém sabe que é ela, mas ela determinou, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela vai, e consegue tocar no manto, que é o manto de oração, aquele chamado talit, que o judeu usa. Aquilo é um manto de oração, ou seja, quando ela chega a tocar naquele manto, a Bíblia diz que do corpo de Jesus, está de costa, saiu virtude de poder, uma descarga de unção sai dele, assim, toca aquela mulher, ela voa. Só que a Bíblia diz que Jesus percebe, mas ele não sabia quem tinha tocado. Só que está todo, imagina, todo mundo tocando ele. E ele diz assim, Pedro, quem foi que me tocou? Pedro era meio desbocado. Pedro disse assim, vou saber, está todo mundo te tocando? Tu vem perguntar um negócio desse? Ele diz assim, Pedro, não. Alguém me tocou naquela igreja da Vila Nova, numa quinta-feira, às 8h40, 8h50, diferente. Alguém não estava ali somente para participar de um culto, alguém me tocou diferente, alguém estava determinado do que queria, Pedro, porque eu senti que de mim saiu virtude de poder. E aí, agora aquela mulher, ela precisa selar aquilo que ela fez. Ela recebe aquela carga de unção, ela cai no chão, e agora ela vai se expor, mas ela vai se expor sabendo que ela pode morrer, porque ela não podia tocar no mestre, porque ela estava impura. Agora aquela mulher está disposta a enfrentar uma condenação para ser livre. Aquela mulher caída diz, Senhor, ela remove o pano da cabeça, fui eu que te toquei. Eu imagino, eu não estava lá, mas eu imagino na hora que ela falou isso, o povo deve ter feito isso. Meu Deus, essa mulher está impura. E se ela está impura e tocou nele, ele também agora está impuro? Não. Quando o impuro toca no que é puro, você se torna o que ele é. Não, você não entendeu. Quando o impuro toca no puro, ele se torna puro por causa dele. Quando você toca em Cristo pela fé, você se torna o que ele é. Ele não se torna o que você é. Ele não se torna contaminado por causa de você, mas você sim é liberto por causa dele. E aí Jesus vem e pega aquela mulher agora e vai novamente até ela. Uau! Jesus não está nem aí porque o povo está achando que ela está ou não contaminada. Jesus olha para ela, estende a mão e diz, levanta, a tua fé te salvou. A fé não foi só para me tocar, foi para abraçar a crença que você tinha em mim. Você estava disposta a morrer, mas não negar que tocou em mim. Deixa eu te dizer, um dia você tocou nele e ele mudou a tua vida. E agora você não pode mais voltar atrás. Sabe por quê? Porque você foi selado pelo seu amor. Então não importa se tem uma condenação te dizendo, mas eu não sou digno. Quem te disse que tu não é digno? Quem te ensinou isso? Quem foi que te mentiu? Aquela mulher, quando diz fui eu, Jesus disse, levanta, a tua fé, a tua ousadia te salvou. E naquele exato momento, a enfermidade. Só que tem um porém. Aquela mulher atrasou a menina de 12 anos. E você vai ler na Bíblia e o cenário está rolando. Quando Jesus chega na casa, aí Jairo diz assim, Senhor, já não dá mais tempo. A menina morreu. Eu não sei você, irmão, mas tem hora que parece que Jesus está atrasado. Tem hora que você diz assim, Senhor, o tempo está passando.
nosso Deus é especialista em fazer o gol aos 44 do segundo tempo. Eu não sei por que ele faz isso, mas ele é especialista em mover no tempo dele, na hora dele. Enquanto ele não está movendo, ele está trabalhando no teu coração. E ele vai falar algo para Jairo que é libertador. Que na realidade não foi Jairo, perdão, foi alguém lá da sua casa que veio e disse assim: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha, ela está morta. Quando Jairo vai até Jesus, ele tem fé que se ele fosse, só que agora a menina morreu. E alguém vem da casa dele e diz assim: Jairo, Senhor, não precisa mais chamar ele, desiste. Por quê? A menina está morta. Na hora o semblante de Jairo como pai mineirinho, a esperança. Mas alguém que estava 12 anos enfermo, que era impuro, toca Jesus, atrasa todo o processo. Mas Jesus nunca se atrasa, ele sempre chega na hora certa. E ainda que possa parecer que está morto, Jesus vai ressuscitar tudo novamente. Esse é que eu quero que você entenda nessa noite. O teu Deus é um Deus de milagre. O teu Pai é um Deus que, se você está dizendo assim: hoje Deus está tudo morto na minha vida, Ele fala: não importa, meu filho, porque Ele vai falar algo agora para Jairo que é libertador para você. Se tu crer, só precisa disso. Não temas, porque se tu crer, tu verás a glória de Deus. Não, para aí, mas a menina está morta. Ele não está nem aí. Ele está dizendo o seguinte: se tu crer, tu verás a glória de Deus. E hoje Deus te traz aqui e te faz essa pergunta. Eu sinto isso pelo Espírito. Se tu crer, tem áreas mortas na tua vida. Tem áreas que você diz assim: pastor, não está fluindo mais. Eu quero te ensinar a você se estabelecer em um lugar, aonde nesse lugar não existe impossível. O que prevalece é a vontade de Deus. Nesse lugar não existe impossível. Nesse lugar prevalece a vontade de Deus. Amém? Para encerrar, eu tinha tanta coisa para falar, mas vai ter que ficar para quinta-feira que vem. Mas vocês vêm, em nome de Jesus, e convida alguém. Mas vamos lá, só para nós fechar aqui. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Lembra que eu falei no começo? Eu achava que esse texto era para alguém que não é cristão também. Mas a minha mente natural às vezes fica questionando. Parece loucura, mas deixa eu te dizer. E essas coisas não podem se entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Para se discernir as coisas de Deus, você precisa se tornar alguém espiritual. Ser alguém espiritual é alguém que se estabelece em um lugar, aonde nesse lugar você sabe que para ele não existe impossível. Agora, se estabelecer nesse lugar é desafiador. Por quê? Porque quando você chega nesse lugar, você vai perceber que aqui você é provado. É desafiador porque o vento sopra com mais intensidade. É desafiador porque a cada dia que você se posiciona em um lugar onde você diz: Deus, eu decido me tornar o que o Senhor diz, os ventos sopram de todo lado. Mas aqui é que eu quero te dizer: o que nos atrasa é quando tu quer ser evangélico. É quando tu acha que ser espiritual é falar em língua. É quando você acha que ser espiritual é praticar práticas espirituais. Ser espiritual, irmão, é a resposta que você dá pela uma convicção que você tem no seu coração. Ele é fiel. Eu não vou retroceder. Se eu tiver que crer, eu vou crer sozinho. E deu. Eu vou esperar. Eu não preciso que ninguém esteja, eu não preciso de nenhum líder meu, nenhum pastor meu batendo no meu ombro e dizendo assim: pastor, o senhor tem que crer. Eu não preciso. Eu não dependo da fé de ninguém. Eu preciso desenvolver a minha própria na fé. Eu não, entenda isso, você não depende da fé do seu pastor. Porque eu já vi pessoas que estavam passando por situações que eu dizia assim: rapaz, coisa brava isso aí, tia. Será que não é melhor tu parar? Ele diz assim: não, pastor, eu não tenho uma palavra para parar. Eu digo: é isso aí, então segue. Porque a gente que está de fora não está vivendo o que a pessoa está vivendo. Tem coisa que a pessoa está vivendo, irmãos, ali, que quem está de fora está até dizendo: ah, meu Deus, dá até pena dele.
Deus, coitadinho. Queria tanto ajudar o meu irmão, mas eu não posso também ajudar. Será que não é melhor ele parar? Não, mas quando Deus fala contigo, você vai ter que entender algumas coisas, irmão. Às vezes se levanta mais gente para te desmotivar do que para ti. Às vezes tem gente que vem de uma maneira sutil, presta atenção. Tem gente que vem de uma maneira sutil. Ah, mas tu não merece. Ah, tu não merece isso. Por que tu está suportando isso? Por que tu passa por isso? Ah, porque tu não... Irmão, você não precisa de melancolia na tua vida. O que você precisa é de uma palavra. E é sobre essa palavra que você se abraça e vai. Você não precisa que alguém tenha ali lambendo você, dizendo, ai, tá, eu estou com uma pena de ti. Pena quem tem a galinha. Eu não preciso de pena. Eu preciso de homens que digam assim, pastor, eu estou orando contigo. Você precisa de pessoas dizendo assim, que teus amigos têm que ser assim, ó, irmão, estou orando para você suportar o que você está suportando. Eu estou orando para que você aguente, porque eu sei que você é um homem de Deus e você não vai se mover antes de Deus falar. Eu estou orando para que Deus te fortaleça, porque é isso que um homem de Deus tem que fazer na vida do outro, é orar para ajudar o irmão em oração, para ele continuar firme, inabalável. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente não precisa de gente que diz assim, ah, irmão, será que não é melhor tu parar? Não, parar por quê? Continua. Tem umas coisas, mineirinho, na academia que é interessante. Eu tenho voltado à prática do treino depois do acidente, graças a Deus, estou voltando devagarinho. Eu não vejo muito aqui, mas às vezes tem pessoas que tem um pouquinho de poder aquisitivo e ele paga um professor particular. E o professor está assim, ó, vamos lá, vai. Aí o cara está morrendo, não, mais uma, bora rapaz, vamos que dá. E o cara, não, vai. E o cara ia parar naquela ali, naquele griteiro que o cara fez, ele já fez mais 4 exercícios. Aí eu aprendo que a minha mente às vezes está dizendo, não dá mais. Precisamos de gente que diz assim, dá sim, vai, mais uma, bora rapaz, levanta, mais uma vez, vai mais uma vez, cara, levanta, vai. Aí Jesus diz assim, se te pedirem para ir 1 milha, vai 2. O que ele está querendo dizer com isso? Estão te pedindo para ir 1 milha, vai 2 com o cara, rapaz. Ajuda esse cara. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a cumprir o propósito. A tua mente natural está dizendo assim, ah, mas eu estou desanimado. Não, continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Eu já falei isso aqui para você, vou voltar a falar aqui rapidinho. Quem aqui já pregou um prego na parede vai entender o que eu estou falando. Quando você vai pregar um prego na parede, você segura aqui o prego, irmão, e o martelo está aqui. Mas tu não fica olhando para o martelo para ver. Se tu fizer isso, tu vai dar no dedo. Quer fazer o teste? Hoje à noite chega em casa, faz isso, pega lá um prego e fica olhando para a mão. Só segura e vai acompanhando com a tua mão para tu ver o que vai acontecer. Tu vai dar a meio da tua mão. Mas quando tu vai pregar um prego, o martelo está aqui, ó, nos teus olhos. É batata, irmão. Quando você está olhando para o alvo, todo o teu corpo aponta para o alvo. Eu vi isso de um cara que era corredor de Fórmula 1. Eu aprendi isso. Naquelas curvas do Maruí, eu sempre tive muito medo, sabe? Chega ali, eu vou a 70, 80, ou 80 já é muita velocidade naquelas curvas de Maruí. Mas depois que eu vi um vídeo daquele cara, rapaz, claro, e por prudência a gente não faz. Mas dá para fazer uma curva sem tranquilo. Ele disse assim, se você fizer uma curva num carro ali e ficar olhando lá para o capô do carro ali, tu te perde. Quando tu for fazer uma curva, a curva está lá na ponta. Olha lá para a ponta da curva. O corpo vai certinho. E quando eu vou para lá, eu me lembro dessas coisas. Aí eu vou fazendo esses testes. Chego naquela curva, eu olho lá para frente. Aí a pastora diz, tá com pressa? Nós queremos chegar todo mundo. Tá bom, né? Eu só estou botando em prática umas coisas que eu aprendi. Aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer? Para onde você está olhando?
Irmão, tem gente que às vezes está desistindo. Não precisa me responder. Tu conhece alguém que senta assim do teu lado e fica assim: ai, eu estou tão desanimada, não está dando, é tão difícil, ai, está tão ruim, né? Ai, depois que o Lula sumiu, ai meu Deus, ai meu Deus, o quê, irmão? Bom, tem pessoa que senta do teu lado que quando vai embora tu fica pior. Não, irmão, é verdade. Tem pessoas que quando começa assim: ei, irmão, vai dar certo, cara, confia, Deus é com nós e tal. Aí se tu fizer isso, sabe o que tu vai ver? Ela fica toda constrangida. Pois é. Porque tem gente, irmão, que parece que é um instrumento das trevas para pegar o cara e puxar para baixo assim. Olha para a tua realidade, olha como é que nós estamos. Não, irmão, deixa eu olhar para frente. Deus tem algo grande para nós. O que foi que impediu o povo de entrar na terra prometida? Foi quando eles chegaram lá e olharam o quê? O gigante, irmão. Deus disse: vão lá e olhem os frutos, e me traga a notícia do fruto. O que eles voltaram? Olha, não dá lá, porque lá tem gigante. Eles olharam o que não era para olhar. Quando você olha o que não é para olhar, você para. Amém? Não fique olhando, irmãos, para o que você... É igual um casal. Se o marido ficar, a mulher ficar olhando: esse meu marido ronca, esse meu marido é chato, acabou teu casamento, irmão. Pode ir embora, vai. Já passa no cartório amanhã e já faz o divórcio. Esquece aí, cara. Fica firme. Agora o cara fica olhando só o defeito, só o defeito, só o defeito, só o defeito, só o defeito. Acabou, irmão. Não, irmãos. Nós precisamos olhar as qualidades, focar naquilo que é bom. O teu esposo, a tua esposa tem qualidade. Amém? Eles têm atributos que você deve olhar. Pastor, mas aquela é muito chata. Eu sei, mas não olha para isso. Esquece aí. Por favor. Ser espiritual é você saber que Deus é Deus na tua vida, irmãos. É você. Hoje não deu, a gente tinha tanta coisa para entrar aqui. Mas enfim, nós na quinta-feira, quem sabe a gente dá continuidade nisso aqui. Mas eu quero deixar essa lição para você. Tem um jeito de nós começar a vencer essa condição para que nós possamos provar da liberdade da condenação. É aprendendo a viver e andar no Espírito. Só isso. Só isso. Para encerrar aqui, por favor, só deixa esse texto para nós encerrar. No livro de Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Glória a Deus. Se vivemos, olha aí. Se vivemos em espírito. Gente, isso aqui para mim é... Sabe quando Deus olha, Deus pega e grita assim dentro de ti, filho? Isso aqui é uma das grandes bases do cristianismo. Se tu não entender isso aqui, esquece. Tu não vai conseguir viver por muito tempo. O diabo vai te enganar e tu vai parar. Eu olhei e disse assim: cara, olha que isso aqui é forte demais. Precisamos aprender a viver, se estabelecer em espírito, para podermos andar também em espírito. Eu aprendi isso numa forma de triângulo. Quando Deus te chamou, tu estava na linha terrena. Ele te chama aqui, te estabelece aqui, e agora tu desce e anda como alguém que está aqui. Por isso que Paulo diz: estou assentado com Cristo nas regiões. Mas ele está falando que está aqui, mas ele está aqui. Ele está na terra escrevendo e dizendo: estou assentado. Peraí, Paulo, tu está lá ou está aqui? Ele disse: eu aprendi a me estabelecer em um lugar onde a ofensa não me para, onde o meu passado não influencia a minha vida, aonde o que eu fiz não tem poder de me parar, aonde o meu erro não me condena mais. Eu, como pastor, já errei com pessoas, me entristeci, chorei, reconheci, mas tive que pedir perdão e tive que me estabelecer em um lugar e dizer: Deus, me ensina para que eu não volte a errar de novo. Então você vai errar, e toda vez que você errar, Deus está te dando uma oportunidade de ver com clareza
você não errar de novo. Nós, como marido, às vezes vamos errar com a nossa esposa. Mas lembra-te, quando tu errar, tu está tendo um privilégio tremendo de subir em Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu errei com a minha esposa, mas não quero errar mais. Quem vive no Espírito, anda no Espírito. Se nós não aprendermos, isso deve ser algo que você deve orar: Deus, me ensina a viver nesse lugar. Jejua, oração em língua, para quem já fala em língua. Confesse a palavra. Pegue a Bíblia. Pegue versículos que confrontam a tua crença equivocada. Tudo é possível ao que crê. Quando você conversa com alguém que não crê nessas coisas, ela diz assim: ai, tá difícil, ai, não dá. Talvez você seja assim. Eu venho de uma família lá do sul, que é uma coisa cultural deles. Tu conversa com ele: aí, como é que tá? Tá uma luta. Às vezes nem tem luta, irmão, mas é hábito de dizer que tá na luta. Tô na prova. Não tá fácil. O não tá fácil, não tá fácil. Mas tamo indo, né? Ou então ele só diz assim: tamo indo. E esse tamo indo, tipo assim, tá feio. Não, mas às vezes tá tudo bem. É que negócio aqui já virou uma cultura e uma mentalidade. Aí tu vem para a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Senhor, eu oro, a tua palavra diz: tudo é possível ao que crê. Eu creio na tua palavra. Me ensina a não andar na minha vontade, me ensina a andar na tua. E assim vai. Amém, queridos? É uma escola, irmão. Esse culto é um reflexo do teu dia a dia. Todo dia Deus precisa te ensinar. Todo dia Deus precisa te ensinar. Todo dia vai ter alguém querendo te parar. Todo dia tua mente quer te sabotar. Todo dia tua mente está dizendo que não vale a pena. Todo dia tua mente está tentando te convencer que não dá. Não deixa a tua mente te sabotar. Você tem a mente de Cristo. Acabei que não li o texto principal. Vou ter que ler para fechar, né? Porque 1 Coríntios 2 lá faltou, irmãos. Perdão. Volta lá rapidinho. Às vezes o pastor faz isso, né? Último texto, agora, meu Deus, ele vai acabar e não acaba, mas agora vai. Primeiro a Coríntios, capítulo 2. Era para nós fechar lá o texto, mas eu não fechei. Obrigado por lembrar, tá? 1 Coríntios, capítulo 2. Esqueceu o versículo, irmão? Versículo 14. Então vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem. Versículo 15. Mas o que é espiritual, o que se estabelece no espiritual, o que ele faz? Ele discerne tudo, ele entende tudo. E ele, de ninguém é discernido. Tipo assim, as pessoas não vão te entender, mas tranquilo, você sabe onde você está. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Pastor, eu tenho a mente de Cristo? Sim, tu tem a mente de Cristo e tu tem a tua mente natural. Não anulou a tua mente natural, mas talvez aqui é o grande desafio, que a tua mente natural quer sabotar a mente de Cristo. A tua mente natural diz assim, e muitas das vezes tem a ver com a cultura, da onde a gente foi criado. A luta, a dificuldade, as provas, um lugar de miséria, um ambiente de muita briga, um ambiente de desconfiança. E a gente sempre está consultando essa mente carnal, mas devemos aprender a consultar a mente de Cristo, que Deus fala. Lembra-te, tu tens a mente de Cristo. É uma mente que você precisa acessar. É um código secreto. Pensa um cofre grande, tem tudo que tu precisa estar dentro daquele cofre. Deus pegou esse cofre e botou dentro de você. Ele diz assim: descubra o código. Agora entre e acessa. Pegou? É um código.
tua disposição. O que tu ligar na terra, o que tu ligar na terra. Tem alguém que entende um pouquinho de eletricidade aqui? Nem rabicho faz nada, né? Nem uma extensãozinha, nada. Não consegue fazer a tomada, mas tá feio o negócio todo. Meu Deus. O que ligar na terra, liga. Deus fala, Deus está falando. E eu estou declarando o que Deus está falando. Tem luz. Eu não sou eletricista, meu pai era. Morreu já, faleceu. Meu pai era tenente da Marinha de Guerra, eletricista. Eu tinha um sonho de ser militar também, mas não deu. Meu chamado foi outro. E a função do meu pai na Marinha era eletricista. Eu via meu pai fazer umas coisas, né? Mas eu nunca estudei. A minha esposa, que lá em casa eu faço algumas coisas, umas coisinhas assim, meio louca. Aí eu digo assim pra ela, ó. Eu desligo o disjuntor, ligo tudo e digo, liga agora! Se não estourar, tá certo. Só que, irmão, em Deus não. Deus fala isso. E eu declaro o que Ele fala. Tem luz. O problema é que Deus diz isso. E você está falando o contrário. Vai dar curto. Não tem luz. Amém? Aprenda a declarar a palavra. Deus diz isso. Mas eu estou passando isso. O que eu estou passando não importa. O que importa é o que Deus diz. E eu creio no que Deus diz. O que tu ligar na terra será ligado. O Senhor já te abençoou com toda sorte de bênção onde? Nas regiões. Então a tua bênção não vem da terra, a tua bênção vem do céu. Mas se tu não ligar na terra o que Deus fala na palavra, o que está disponível para ti no céu não se manifesta. Está na hora de começar a ser espiritual, amém, meu irmão? Amém ou não amém, como diz o pastor Ricardo? Vamos passar na amarelinha depois. Entendeu isso? Conseguiu pegar no teu espírito? Só que a gente vem de uma família, de uma cultura de atraso. E a gente fica preso ainda naquelas coisas do passado. Esquece aí. Pegue a Bíblia. E declare o que a Bíblia diz. Amém? Declare o que a palavra de Deus ela diz. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai. Gostaria que você pudesse fechar os teus olhos aí onde você está. Os irmãos estão nos acompanhando também nas suas casas, nos seus lares. Tem abrido seus corações para o Senhor poder ministrar essas verdades. Que haja uma iluminação do Espírito a partir de agora. Uma iluminação que vem do Senhor. Estamos aqui nessa noite para confrontar cadeias de pensamentos, bloqueios que estão te impedindo de avançar no mundo do Espírito. Esses bloqueios, eles são estabelecidos muitas das vezes por uma raiz de amargura, muitas das vezes por enganos, muitas das vezes você ouviu da tua família pessoas como tua mãe, teu pai, declarando e dizendo: eu nasci para sofrer, a minha vida sempre foi um sofrimento. E às vezes você foi criado naquele ambiente ouvindo essas palavras. E essas palavras foram criando raízes em você. E agora o Senhor está te chamando para viver em novidade de vida. E agora você precisa se desprender de uma consciência que foi um dia contaminado pelo pecado. A purificação da tua alma é um processo que ela se dá início no momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, mas que dá continuidade a partir do momento que você começa a obedecer o que Deus diz. Então eu quero te dizer que o que Deus tem pronto e preparado para você é algo grande. Nós não conhecemos a mente do Senhor. A Bíblia é muito clara. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos.
A mente do Senhor é mais alta do que a nossa. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós somos limitados. Às vezes pensamos coisas grandes e achamos que isso é o suficiente. Deus tem algo muito maior. Que a vontade dEle prevaleça. Que a vontade dEle prevaleça. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre a tua vida. Que a vontade do Espírito de Deus prevaleça sobre a tua casa. Que a vontade do Espírito Santo prevaleça sobre a tua vida.